Bom dia, pessoal. Então, conforme eu me propus ao finalzinho da aula passada, a aula gravada, a ideia dessa aula é apresentar para vocês alguns exercícios sobre transferência de calor que eu peguei do livro, tá? Então, como vocês não têm o livro, a ideia é já ir resolvendo, mesmo porque transferência de calor a gente viu que é um pouco teórico, tal, falando sobre a condução, sobre a convecção e sobre a radiação. E a única situação onde a gente faz alguns cálculos é na condução. Tá? Então eu selecionei os exercícios e eu já vou respondendo. Eu vou fazendo a pergunta e na sequência eu já vou respondendo. Ao final da aula, eu vou propor uma tarefa para vocês, que quando chegar lá eu explico. Tá? Então, o primeiro exercício que eu escolhi, exercício da página 35, ou os exercícios da página 35, eu escolhi alguns. O primeiro dele diz que em países onde o clima é muito frio, costuma-se usar janelas com vidraças duplas, como mostra a figura. Então, aqui são duas placas de vidro, e aqui dentro fica aberto, onde entra o ar. Tá? Esse tipo de janela é capaz de reduzir em até 50% as perdas de calor. Explique por que isso acontece, e aí manda consultar a página 34 do livro. Tá? Então, se a gente consulta a página 34, tem lá uma tabela com as condutividades térmicas das substâncias. Lá começa com a prata, que é um bom condutor de calor, assim como os metais, aqui o cobre e o ferro. Depois a condutividade começa a cair. Já para o gelo, ela é 0,0022 a 0,050. Depende do gelo, depende de qual é a pressão que está o gelo. Depois vem o vidro, então já explicaria alguma coisa a respeito das janelas, só que a janela é dupla. Então, se fosse uma janela, uma placa de vidro, seria uma condutividade térmica já baixa, considerada baixa, 0,0020. Madeira, mais isolante térmico ainda. Água, mais ou menos isolante, 0,014. E o ar, aqui como um bom isolante térmico, 0,00006 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Então se explica a questão da janela com parede com vidro duplo, porque o vidro já é isolante, mas se eu colocar o ar entre o vidro, ele fica mais bom isolante térmico ainda. Então o frio do lado de fora das residências não entram. A baixa temperatura do lado de fora das residências não faz com que exista um fluxo de calor sobre o isolante, que vai ser o ar. Tá? Então, conforme a gente pode perceber, o ar é um bom isolante térmico. Então, o ar contido entre as vidraças funciona como isolante, reduzindo o fluxo de calor do interior da casa para o ambiente. Então, o ar quente, o calor, não flui da parte interna, que está a temperatura mais alta, para o lado de fora, que está a temperatura mais baixa. E o mesmo acontece nas cabanas, iglu, porque lá se usa o gelo como isolante térmico. Tá? Então faz uma parede de gelo, o gelo está aqui 0,022. Ele é um bom isolante térmico, e ele não deixa o calor de dentro da cabana do iglu sair para fora, não deixa a temperatura, na verdade, dentro da cabana do iglu diminuir, porque não tem fluxo de calor. Tá? Um outro exercício que eu selecionei, o exercício número 2. Num ambiente cujos objetos estão todos em equilíbrio térmico, ao tocarmos as mãos numa mesa de madeira e numa travessa de alumínio, temos sensações térmicas diferentes. Por que isto ocorre?
Se aquecermos uma das extremidades de duas barras idênticas, uma barra de madeira e outra de alumínio, ambas com uma bola de cera presa à extremidade oposta, em qual das barras a cera, aqui ficou serra, a cera derreterá antes? A relação entre esse fato e a situação inicial, e aqui tem como dado a condutividade térmica do alumínio, 0,58, então ele é um metal, ele é um bom condutor de calor, e a condutividade térmica da madeira, 0,005, tá? Então sendo mais ou menos um isolante. Então, para responder a primeira parte, nós vamos ter que se preocupar com a questão do calor que vai atravessar, que vai passar pela madeira e vai chegar até a mão, e vai passar pelo alumínio e chegar até a mão. Então, basicamente, devemos reconhecer, então, que as condutividades térmica do alumínio e da madeira, que o alumínio é o melhor condutor térmico. E se a gente for pensar em termos de tempo que o calor leva para atravessar uma parede ou uma estrutura de alumínio e de madeira, a diferença vai estar associada com essas condutividades que foram apresentadas ali, tá? Então, aqui, se eu isolar o tempo na expressão do fluxo de calor, o tempo vai ser o calor dividido pelo fluxo, tá? Ou ainda poderia pegar já essa expressão aqui e escrever: passa o tempo para cá multiplicando, o Ezinho passa para o outro lado multiplicando, fica E vezes Q, dividido pela condutividade térmica, K, pelo A e pelo ΔT. ΔT de temperatura, tá? Então o tempo vai ser inversamente proporcional, o tempo para que ocorra a condução de calor vai ser inversamente proporcional à condutividade. Como o alumínio tem uma condutividade térmica maior, o tempo para que o calor atravesse o material vai ser mais rápido do que no caso da madeira, porque a madeira tem a condutividade térmica mais baixa, 0,0006. Tá? Então, quanto maior a condutividade térmica, menor será o tempo para o calor atravessar o material. Então o calor vai fluir mais rápido no alumínio do que na madeira. Então, se tiver uma barra com uma bolinha de cera na ponta para o alumínio e uma barrinha de madeira e uma bola de cera na ponta, no alumínio o calor vai se propagar mais rápido do que na madeira, fazendo com que a bolinha de cera do alumínio caia antes, ela derrete antes e cai. Tá? O mesmo é a mesma explicação de quando a gente toca a mão no alumínio e na madeira. Tá? Ou ainda quando a gente vai ao banheiro de pés descalços, agora num tempo frio, com a temperatura mais baixa como a gente tem hoje, a gente encosta no tapete, a sensação térmica, a condução de calor é tão pequena que a gente não sente um desconforto. Mas na hora que a gente encosta na cerâmica, por causa da condutividade térmica, a gente sente mais a troca de calor do corpo para a cerâmica. Exercício de número 3. Também é do livro, tá, pessoal? Página 35 ainda. Geralmente as panelas têm seus cabos metálicos revestidos de madeira ou plástico. Por que se colocam esses revestimentos? Então, se a gente for pensar em termos de transferência de calor por condução, vai ser porque esses materiais têm uma condutividade térmica que os torna isolantes, tá? Tanto a madeira quanto o plástico. Tá? Então, tanto a madeira quanto o plástico não são bons condutores de calor, são isolantes. Tá? E caso não houvesse os revestimentos, com certeza chegaria calor na mão da pessoa ao manusear. Tá?
Então, se fosse um cabo de metal, algumas panelas têm cabo de metal, depois de um certo tempo que a panela está no fogo, a gente não consegue mais movimentar a panela pelo cabo, porque o cabo está todo aquecido, está muito quente, está muito alta a temperatura do cabo. Tá? Exercício de número 4. Fernando foi à praia e resolveu levar suco para os amigos. Colocou em uma caixa de isopor com gelo. Sua preocupação era saber se a quantidade de gelo que colocou demoraria para derreter pelo menos 5 horas. O tempo que pretendia ficar na praia. Lembrando de suas aulas de física, resolveu calcular o fluxo de calor pelas paredes da caixa de isopor e assim determinar o tempo em que o gelo todo se derreteria. Verificou que a caixa é um cubo de aresta 40 centímetros. Então, fala cubo, a gente está pensando numa estrutura como se fosse um paralelepípedo, onde todos os lados do paralelepípedo teriam 40 centímetros de comprimento. Tá? E a espessura, aqui está pensando na espessura da parede do isopor, de 2 centímetros. Então o fluxo de calor vai acontecer numa espessura de 2 centímetros, tá, pessoal? E o calor vai fluir do lado de fora da caixa para dentro, porque a temperatura dentro da caixa é menor do que a temperatura do lado de fora. Tá na praia, né, pessoal? A caixa está cheia de gelo derretendo, águas e caixas de suco a 0 graus. A pergunta continua. A letra A. Qual o fluxo de calor que ele encontrou para o interior da caixa? Faltou o A. Se a temperatura ambiente é 30 graus. Na letra B. Qual a quantidade de gelo que se funde em 5 horas? Então, quanto gelo derreteu em 5 horas? Dados: calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Condutividade térmica do isopor, 0,000024. Calorias por segundo, centímetro, grau Celsius. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, fluxo de calor é dado por essa expressão. Nós podemos calcular. Nós temos a condutividade térmica, ou condutibilidade térmica, também pode ser chamada assim. Temos a área, a gente pode calcular. É um lado quadrado de 40 centímetros. É um quadrado de 40 centímetros de lado. Então a área, o lado ao quadrado. A diferença de temperatura entre um lado da caixa de isopor e o outro vai ser 30 graus do lado de fora, menos 0, que está dentro da caixa. E a espessura de 2 centímetros. Como aqui está a condutibilidade ou a condutividade térmica está em segundo por centímetro, a gente não precisa converter a área, que a gente pode calcular em centímetros, e a espessura. Então pode usar tudo centímetros para os dois. Fazendo a conta da área, nós teríamos 40 centímetros vezes 40, 1.600 centímetros quadrados. No fluxo de calor, coloca a condutividade térmica, condutibilidade, 0,00024. A área que a gente calculou, 1.600, é centímetro quadrado. Conforme eu falei, aqui está em centímetros a condutividade, então aqui não preciso me preocupar com a unidade. A espessura, 2 centímetros, e a diferença de temperatura entre os dois lados é 30 do lado de fora e 0 do lado de dentro. 30 menos 0 é 30. Isso vai dar o fluxo de calor
em uma face da caixa de 0,576 calorias por segundo. Se fosse contar que a caixa é um paralelepípedo, ela tem 6 lados. E aqui o livro faz uma conta equivocada. Ele calcula o fluxo de calor só em um dos lados da caixa. Tá? E ainda poderíamos dizer que a parte de baixo da caixa está uma temperatura um pouquinho diferente do que os 30 graus. Então teria um fluxo de calor diferente. Nós vamos estimar como se toda a parte de fora da caixa estivesse a 30 graus. Tá? Então, para os 6 lados da caixa, nós teríamos 6 vezes esse valor. Tá? 6 vezes esse número dá 3,46 calorias por segundo. O livro faz só isso aqui, tá? Para um lado só. Então, em 5 horas, nós teríamos o fluxo de calor, ou um tempo melhor, 5 vezes 3.600 segundos, que é o tempo de uma hora, 18.000 segundos, e a quantidade de calor que atravessou a placa, a caixa, é o tempo vezes o fluxo. Então, aqui era calorias por segundo, 0,576 calorias por segundo, vezes 18.000 segundos, vai dar a quantidade de calor que atravessa a parede, uma só parede da caixa, 10.368 calorias. Se for multiplicar por 6, que nem eu fiz antes, para considerar todos os lados da caixa de isopor, isso daria 62.280 calorias, tá? Para os 6 lados. Para fundir o gelo, usamos o calor de transformação, que é a massa vezes o calor latente. O calor latente de fusão do gelo era 80 calorias por grama grau Celsius. Então nós podemos achar a massa de gelo que derreteu. A quantidade de calor nós temos. Se todo esse calor for utilizado para derreter o gelo dentro da caixa, claro que dentro da caixa ainda tinha água mineral, tinha outras coisas. Nós vamos supor que esse calor ficou todo lá dentro e foi usado todo ele para derreter o gelo. Tá? Ou melhor, é 10.368 de acordo com o livro faz, tá? Faz por uma face só. Então nós colocamos que a massa é o calor dividido pelo calor latente. O calor que foi transferido, 10.368 calorias por 80. Isso derreteria 129,6 gramas de gelo. Isso é uma massinha bem pequenininha, porque está pensando apenas um dos lados da caixa. Se pensarmos os 6 lados, essa massa vai ser bem maior. Então aqui usa o valor da quantidade de calor que atravessou os 6 lados, 62.280 calorias por 80, vai dar 778,5 gramas de gelo. Então precisaria no mínimo colocar um saco com 1 kg de gelo dentro da caixa de isopor para durar 5 horas. Há de se pensar em outras formas ainda de condução de calor. A tampa, por exemplo, tem uma fresta, provavelmente o calor vai passar ali por condução, pelo ar, mesmo o ar sendo um bom isolante, vai passar pelo ar. Também há de se pensar a questão da base da caixa que está apoiada na areia. Dependendo da praia, a areia está a uma temperatura bem mais alta do que os 30 graus que está do lado de fora. Tá? E essas coisas vão fazer alterar essa massa de gelo aí. Mas para uma primeira resolução, para uma primeira estimativa, então aí com 1 kg de gelo aproximadamente, aqui com 780 gramas de gelo, duraria a temperatura de 0 graus dentro da caixa por 5 horas. Tá bem? 5 horas. No exercício número 5,
Um aluno, durante uma apresentação de seminário, afirma que vestimos casacos no inverno para nos aquecermos. Você concorda com essa afirmação? O que vocês acham? O casaco aquece a gente no inverno, pessoal? Então, o casaco, na realidade, não é uma fonte de calor, tá, pessoal? É uma resposta pessoal, mas o casaco não é uma fonte de calor, portanto, o casaco não aquece a pessoa. O que o casaco faz é funcionar como um isolante térmico, tá? Então, a ideia é que vocês discordassem da afirmação do aluno, uma vez que ele é apenas um isolante, e ele faz com que o corpo não perca o calor para o meio ambiente, tá? Já que o meio está a temperatura mais baixa do que o corpo. O corpo está a 37 graus, por exemplo, um dia frio aí está 10 graus, 7 graus do lado de fora, do lado de fora do casaco. Tá? Então o casaco apenas impede a perda de calor por condução, tá bem? Exercício número 6, ainda é página 35 do livro, tá, pessoal? Uma barra de alumínio tem uma de suas extremidades em contato com vapor d'água e a outra com gelo em fusão. Então pense assim, gelo de um lado da barra e vapor do outro lado. O comprimento da barra é 25 centímetros, sua seção transversal, então a área por onde vai fluir o calor, é de 5 centímetros quadrados. E isso aqui é o comprimento dele, vai ser esses 25 centímetros lá na equação do fluxo de calor, vai ser a espessura por onde o calor vai fluir, e ele vai fluir por uma área de 5 centímetros quadrados. Sabendo que a barra é isolada lateralmente, então todo o calor vai fluir por dentro da barra. Calcule, letra A, o fluxo de calor na barra em meia hora. E letra B, a massa de gelo que se funde em meia hora. E na letra C, a massa de vapor que se condensa no mesmo tempo. Tá, então vai ter fluxo de calor da temperatura do vapor até o gelo. O gelo vai derreter e o vapor vai se condensar, porque ele vai perder calor. E ele perdendo calor, ele muda de estado, tá? Sai do estado de vapor e vira líquido. Pelo menos na superfície do metal. Então os dados que nós temos: condutibilidade ou condutividade térmica do alumínio 0,5 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Calor latente de fusão 80 calorias por grama. Calor latente de vaporização 540 calorias por grama. Então, primeiro é calcular o fluxo. Temos como os dados aí condutividade 0,5. A área é 5 centímetros quadrados. A espessura 25 centímetros. Aqui está em centímetros, mas como a unidade da condutividade térmica é centímetros aqui embaixo também, não precisamos nos preocupar com a unidade. A temperatura do vapor é 100 graus Celsius, temperatura do gelo, fusão do gelo, é 0 graus. Fazendo a continha, 0,5 vezes 5 vezes 100 dividido por 25 dá 10 calorias por segundo. Fazendo a conta da quantidade de calor que atravessou a barra em 30 minutos, tá? Tem que passar para segundos, porque aqui é 10 calorias por segundo. 30 vezes 60 vai dar 1.800 vezes 10, 18.000 calorias são transferidas do vapor até o gelo. Se toda essa quantidade de calor foi perdida pelo vapor e foi ganha pelo gelo, então a gente tem condições de saber qual é a massa de gelo que derreteu
qual é a massa de vapor que se condensou. Aí isso é o que se faz aí na sequência. Então na letra B, para o gelo, esse vai ser o calor de transformação. A massa vai ser o calor de transformação dividido pelo calor latente de fusão. 18.000 por 80 dá 225 gramas de gelo derreteram do lado do gelo. E do lado do vapor, essa massa vai ser o calor de transformação, que é esse calor que o vapor perdeu, dividido por 540 calorias por grama, o que dá 33,3 gramas de vapor se condensaram na extremidade da barra de alumínio. Tá bem? Exercício de número 7. Um grupo de amigos compra cubos de gelo para um churrasco em um dia de calor. Como os cubos chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidos em um grosso cobertor de lã para evitar que derretam mais. Essa sugestão faz sentido? Do ponto de vista do que a gente aprendeu, a lã tem ar entre os pelos da lã e, portanto, o ar é isolante térmico. Então, é de se esperar que o gelo não perca tanto calor assim, ou melhor, não receba tanto calor do meio externo e se derreta. Então a ideia é boa. O cobertor se comporta como um isolante, visto que entre os fios da lã existe o ar, que é um bom isolante. Mas, por outro lado, isso é insuficiente para preservar o gelo sem derreter por muito tempo. O gelo vai acabar derretendo. Exercício número 8. Porque para mexer continuamente em um alimento de cozimento demorado, deve-se usar uma colher de pau. Essa resposta todo mundo já deve saber, mas do ponto de vista da calorimetria, da condução, da transferência de calor, a gente sabe que isso é porque a madeira é um isolante térmico. Já uma colher de metal, ela seria bom condutor de calor, e aí a gente não ia conseguir segurar a colher por muito tempo, né? O calor ia fluir pela colher até chegar às nossas mãos. Lembre que condução de calor vai aumentando a amplitude dos átomos ou das moléculas, uma a uma. Não tem movimento de matéria, mas a amplitude da oscilação dos átomos faz com que a próxima molécula vá aumentando a amplitude e assim por diante, até chegar na extremidade onde o calor, onde a temperatura era menor e o calor vai chegar com mais rapidez no metal. Tá? A gente poderia também fazer o teste, né? Só para ver a diferença. Então, se alguém quiser testar, pega uma colher de madeira, põe uma água a ferver, fica mexendo ali por uns 10 minutos. Depois pega uma colher de metal para ver a diferença. Tá bem? Agora o exercício é na página 38. Qual é a diferença entre propagação de calor por condução e por convecção? Eu falei a recém da condução, falta só falar da convecção. Então, na condução, transferência de calor sem matéria, os átomos vibram em torno do seu ponto de equilíbrio,
as amplitudes vão aumentando e o átomo do lado, o átomo vizinho, vai aumentar a amplitude também. Vai oscilar mais longe um pouquinho. Já na convecção, ocorre o deslocamento de matéria. Então o fluido ele vai se deslocar por causa da diferença de densidade. O fluido aquecido sobe e o fluido a temperatura baixa desce. Então é massas, né, pessoal? Então, na convecção ocorre o deslocamento de massa. A massa se movimenta. A massa de ar quente sobe, a massa de ar frio desce. A massa de água quente sobe, a massa de água fria desce. Em alguns refrigeradores, exercício número 10, agora a página 38 ainda. Alguns refrigeradores, o congelador fica localizado na parte superior do eletrodoméstico. Por que isso acontece? Aqui na foto, o refrigerador tem uma porta aqui em cima, tá, pessoal? Mas era para ser daqueles refrigeradores mais antigos, que não tem a porta. Aqui também serve, se a parte de baixo for metálica, por condução de calor, se resfria a parte de cima, como a parte de baixo do reservatório era metálico, de alumínio em geral, vai resfriar o alumínio, vai conduzir ou vai diminuir a temperatura do que tiver mais próximo do alumínio aqui em cima. O ar vai se resfriar próximo ao congelador aqui, ar frio desce, e se esses alimentos aqui embaixo tivessem aquecido, o ar quente sobe. Então forma uma corrente de convecção dentro do congelador que facilita o resfriamento dos alimentos. E aí, para ajudar isso, se usava aqui umas prateleiras vazadas, umas prateleiras que eram como se fosse uma grelha de ferro, onde colocava os alimentos. Então o fluxo de calor por convecção se dava melhor ainda, tá? Então no refrigerador de uma porta, que era para ser esse que não é bem o da foto, o ar quente sobe, resfria lá no congelador, e o ar resfriado desce formando a corrente de convecção. E as prateleiras são vazadas para facilitar a corrente de convecção. Hoje, os refrigeradores são mais modernos, como esses aqui. As prateleiras são de vidro. O vidro não é um bom condutor de calor, mas tem aqui na parte da extremidade aqui da frente um espacinho para o ar frio vir descendo. Também não tem o contato do ar com a parte mais fria aqui em cima. O que tem é tipo um ventiladorzinho aqui que joga o frio aqui para baixo. Joga o frio lá de cima aqui para a parte de baixo também. Então faz um fluxo de vento frio de cima, passando aqui pela frente das prateleiras, tem um espaço, até chegar lá embaixo. De qualquer forma, o ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Então usa a convecção para fazer o resfriamento dos alimentos. Exercício 11. Observe a foto ao lado, porque você consegue manter a mão ao lado da chama de uma vela sem se queimar, mas não consegue mantê-la acima da chama. Então a resposta está associada com a irradiação e a convecção. Para cima, o calor é transportado por convecção, porque o ar é mau condutor de calor. Então, devido ao ar estar aqui em cima da chama, nós teríamos que o calor não passaria tanto até chegar nas mãos. Mas por convecção,
aquece um pouco o ar que está próximo à chama, o ar quente vai subir e o ar frio vai descer. Então, o calor chega às mãos por convecção. Já nas laterais, a transferência de calor é só pela irradiação. Tá? Então, a irradiação depende da distância que está do corpo que está irradiando calor. A intensidade é bem menor por irradiação do que por condução ou convecção, tá, pessoal? Então, essa irradiação faz com que não chegue a queimar as mãos aqui do lado. Tá? No exercício de número 12, em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas, ficar assim todos arrepiadinhos, tá? Em dias frios. Por que isso ocorre e qual o processo de troca de calor que está ocorrendo? Tá? Então, eu já falei isso em aula. Tá? Eles eriçam as penas, eles deixam assim arrepiadas as penas, para que entre ar entre as penas, e como o ar é um bom isolante térmico, o calor do corpo deles não vai ser trocado, não vai ser perdido para o meio externo que está uma temperatura mais baixa. Né? O livro diz que o processo de troca de calor que está ocorrendo é por convecção, mas na realidade eu diria que acho que eu escrevi errado aqui. Fala porque é por condução e o correto é por convecção, porque o ar é um isolante térmico, né? Então não vai ser condução, vai ser convecção, tá, pessoal? Então aqui eu botei em vermelho, tá errado, é convecção. Tá? Então o ar é isolante por condução e a troca se dá por convecção. Tá? Depois eu vou corrigir isso aqui antes de mandar para vocês. Exercício número 13. O processo de propagação de calor por condução ocorre com transferência de matéria? Explique. Então, eu já falei, transferência de calor por condução, a amplitude de oscilação dos átomos vai aumentando e vai aumentando a amplitude dos átomos vizinhos até que chega lá à extremidade onde está a temperatura menor. Então, não há transferência de matéria, não há transferência de massa. O que acontece é o aumento da amplitude de oscilação das moléculas, que vai passando de vizinha para vizinha, de partícula para partícula. Exercício número 14, já falei em aula também. Por que a chaminé de uma churrasqueira não espelha a fumaça logo quando se acende o fogo? Então faz aquela fumaceira, fica o ambiente todo enfumaçado, porque na realidade demora um certo tempo para formar a corrente de convecção, tá, pessoal? Então o ar quente vai subir, a fumaça com o ar, vai ter que se aquecer primeiro um pouquinho, para ele subir, o ar quente, e depois o ar frio descer e assim formar a corrente de convecção e a fumaça sair por dentro do chaminé. Tá? No caso da churrasqueira, o ar frio entra pela boca da churrasqueira e o ar quente está dentro da chaminé, ele sobe por dentro da chaminé. Exercício número 15, Enem 2002. Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água. Apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. Então chega a mesma quantidade de irradiação. No local, no solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície, que está mais quente, mais fria, em direção ao continente. Tá? Então, maior temperatura
sobe o ar aqui em cima, diminui pressão, e aí a água está a menor temperatura, vai aparecer um vento. Aqui a pressão está mais alta desse lado, na realidade, né, pessoal? Temperatura mais baixa, em geral, a pressão está mais alta, né? Então o fluxo de vento vai vir do mar para o continente. À noite, acontece o contrário. Processo inverso. A brisa sai do continente para o mar. Como a água leva mais tempo para esquentar do que o ar, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Primeira resposta que eles colocam é que o ar que está sobre a água se aquece mais, ao subir deixa uma área de baixa pressão, tá? Causando um deslocamento de ar do continente para o mar. Tá? Então, de dia, o continente aquece mais rápido, baixa pressão na parte de cima, vem o vento do mar para o continente. E de noite, o mar se aqueceu um pouco, então a diferença de pressão em cima é menor, então vai vir uma brisa do continente para o mar. Que é isso que está explicado aqui na letra A. Tá? Então, na realidade, a resposta correta já é a letra A. Tá? Mas ainda tem as outras opções. Então, ainda nas respostas que estavam disponibilizadas, o ar mais quente desce e se desloca do continente para a água. Na realidade, é o contrário, a água já aqueceu o suficiente durante o dia, então à noite a água tem a temperatura mais alta do que do continente. Tá? Essa está errada. Na letra C, diz que o ar está sobre o mar se esfria, então está completamente errado, porque a água do mar se aquece durante o dia. E ainda pior, ainda diz que dissolve-se na água. Como é que o ar vai se dissolver na água? Estaria completamente equivocado, tá? Na letra D, o ar que está sobre a água se esfria. Aí é o contrário, a água está a temperatura mais alta, o ar que está em cima da água se aquece, criando um centro de baixa pressão. Por isso que o vento vem do continente para o mar. E na letra E, estaria errado, que aqui diz que o ar sobre o solo mais quente é deslocado para o mar, equilibrando a baixa temperatura do ar que está sobre o mar. É o contrário, o mar está mais aquecido, então a temperatura é mais alta no mar do que no continente. Tá? Exercício agora, página 43. Explique por que o interior de uma estufa é mais quente do que o exterior. Isso eu falei na aula, mas vamos relembrar. Numa estufa, o ar passa pelo vidro, ou melhor, a radiação passa pelo vidro e acaba aquecendo o material que está lá dentro da estufa. Plantas, todos os corpos que estão dentro da estufa, começam a emitir radiação na forma de radiação infravermelha. Só que o vidro da estufa bloqueia a radiação infravermelha. Tá? Então essa radiação infravermelha emitida pelos corpos, que estão a temperatura T, ela fica bloqueada pelo vidro e acaba aquecendo a parte interna da estufa. Então a radiação total que vem do Sol passa pelo vidro, a radiação infravermelha fica presa dentro da estufa. É como se fosse um efeito estufa, tá, pessoal? Eu falei na aula isso. Exercício 17. A gente não viu muito a respeito, mas é interessante lembrar que um corpo com radiação, com uma cor mais escura, próximo ao preto,
Ele é um bom emissor de radiação térmica e ele é um bom absorvedor de radiação térmica. Tá? É um dos melhores. Tá? E, enquanto que os outros corpos com cores diferentes emitem radiações menores um pouquinho. Tá? Então, se tiver duas xícaras idênticas, o branco reflete, tá, pessoal, as ondas. Duas xícaras idênticas, uma pintada de branco e a outra pintada de preto, recebendo a mesma quantidade de café a temperatura de 80 graus. Qual delas esfria mais depressa? Então eu disse que o preto era bom absorvedor de calor, vai absorver bastante, mas ele emite muito rápido também. E o branco, na realidade, ele reflete o calor. Então quem vai esfriar mais rápido é a xícara preta, tá? Corpos pretos são bons observadores de calor e bons emissores de calor por irradiação. Corpos brancos são bons refletores de energia irradiada. A xícara preta emite mais energia que a xícara branca, vai esfriar primeiro, tá? A xícara preta vai aquecer bem mais rápido, mas também vai esfriar mais rápido do que a outra. Tá? Exercício número 18. O NESP. Um corpo 1 é colocado dentro de uma campânula de vidro transparente e evacuado. Então foi feito vácuo aqui nesse recipiente. Do lado externo, em ambiente a pressão atmosférica, um corpo 2 é colocado próximo à campânula, mas não em contato com ela, como mostra a figura. Quais são as afirmações? As temperaturas dos corpos são diferentes e os pinos que os sustentam são isolantes térmicos. Considere as formas de transferência de calor entre esses corpos e aponte a alternativa correta. Bom, não há troca de calor entre os corpos 1 e 2 porque não estão em contato entre si. Bom, mas aqui não precisa do contato para acontecer a transferência de calor. A gente viu que pode acontecer por condução, por irradiação e por convecção. Então, não precisa do contato para ver troca de calor. A gente poderia falar alguma coisa que não tem troca de calor por condução, porque o vácuo é um bom isolante térmico. Ele não deixa transferir calor por condução, tá? E nem por convecção. Então A está errado. AB. Não há troca de calor entre os corpos 1 e 2, porque o ambiente no interior da campânula está evacuado. Ah, mas o senhor não falou da irradiação, então pode ter transferência de calor por irradiação, uma vez que os corpos estão a diferentes temperaturas. Tá? Na letra C, não há troca de calor entre os corpos 1 e 2, suas temperaturas são diferentes. Daí é que haveria troca de calor. Por quê? Porque estão a temperaturas diferentes. É a própria definição de calor sensível. Na letra D, há troca de calor entre os corpos 1 e 2 e a transferência se dá por convecção. Então isso não pode ser porque tem vácuo num dos recipientes e por convecção no vácuo não acontece a transferência de calor. Na letra E, a troca de calor entre os corpos 1 e 2, transferência se dá por meio da radiação eletromagnética. Então só pode ser a letra E, as demais estão todas equivocadas. Outra, agora Enem, o resultado da convecção direta, da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, tá? Pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema. Então aqui tem uma placa de vidro
Chega a radiação solar assim. Aqui na parte de baixo tem uma placa escura para absorver bastante o calor. Aí depois tem os canos por onde vai fluir a água. Então absorve muito calor essa placa. Transfere calor por condução para os canos. Os canos em geral são canos de metal. Tem duas caixas de água. Uma caixa de água fria e uma caixa de água que vai estar aquecida depois de passar pelo coletor aqui de radiação de conversor solar. A água fria desce nessa caixa, passa aqui pelo cano, é aquecida pela placa, aquece, água quente sobe, água fria desce. Água quente sobe, 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 vai para a parte de cima dessa caixa aqui, onde tem água quente, e essa água quente é aproveitada aqui para o consumo. Tá? São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Na realidade, se o reservatório de água quente for metálico, ele vai perder, vai diminuir sua temperatura, porque ele vai perder por condução. Tá? Então seria bom que ele fosse um bom isolante. Então a 1 está errado. A 2. A cobertura do vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre numa estufa. É exatamente o mesmo princípio. A radiação infravermelha fica presa ali entre o vidro e a parte escura, pintada de preto, por exemplo. O calor fica preso naquela região ali e aumenta a temperatura bastante ali dentro. Tá? Então a 2 está correta. A 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Então tá certo. Na verdade poderia pintar ali os canos de preto, tá, pessoal? Para absorver mais o calor e já ir direto por condução para a água, né? Então, dentre as afirmações acima, pode-se dizer que apenas estão corretas a 1 está errada, só a 2 e a 3. Então a resposta correta é a letra E. Tá? Uma tarefa para a aula de hoje. Vocês vão pensar num texto explicando se já existe alguma coisa de conforto térmico na casa de vocês. E se não existir, pensar uma sugestão para que ele fosse implementado na casa de vocês. Eu vou imaginar que a minha casa tem uma parede que conduz muito calor e muito frio, ou melhor, perde muito calor, a parte de dentro está quentinha, a parte de fora está frio, perde muito calor para o ambiente, porque a parede é boa condutora de calor. Então vamos tentar evitar essa perda de calor por condução, por exemplo. Tá? Então vocês têm que escrever sugestões de melhoria para melhorar o conforto térmico da casa de vocês. Se já tiver, vocês podem falar que já tem alguma coisa. Só que vocês têm que explicar, tá, pessoal? Qual é o tipo de troca de calor que está acontecendo. Está sendo evitado ou está sendo favorecido. Tá? Seja por condução, por irradiação ou por convecção. Tá? Para as duas situações, tanto no verão quanto no inverno. Tá? Tanto no verão quanto no inverno. Então, por exemplo, na parede, o que eu posso mudar? Na janela, o que eu posso mudar? O eletrodoméstico, o que eu posso mudar? Vou colocar, por exemplo, um aquecedor a óleo, um aquecedor a luz, um aquecedor, ou ainda no verão, um ar-condicionado, né? Um forro, o que eu posso mudar no forro? O telhado da casa, o que eu posso melhorar? Algum cômodo que tem uma transferência de calor que não é desejada. Tá?
Pode ser com ou sem aproveitamento de energia térmica, então pode ser uma placa solar, uma placa de captação de calor, uma caixa que usa um reservatório de água quente, água fria, tal, né? Vocês pensem aí em algumas situações e vocês vão anotando no caderno, depois vocês vão postar isso numa tarefa, tá, pessoal? Também vocês podem falar, na radaria também, então tem que falar também com relação às roupas que vocês devem utilizar para evitar que o corpo perca calor nesses dias de inverno, tá? Estou explicando com a calorimetria, tá? Vou usar um casaco de nylon por causa disso, vou usar um casaco de lã por causa disso, um casaco com duas camadas, uma camada de lã, uma camada de nylon, né? Então expliquem qual é a sugestão de roupas para se utilizar nesse inverno, para que não perca o calor do corpo, a temperatura do corpo não perca o calor para o lado de fora do meio ambiente, que está frio, tá? Então vocês vão colocar uma tarefa depois, vocês vão ter um prazo aí para vocês anexarem essas respostas de vocês lá, tá bem? Então, só para finalizar, vai ter uma tarefa essa que vocês vão pensar no conforto térmico da casa e também das roupas para se utilizar agora no inverno, tá? Coloquem lá, mas não esqueçam de justificar usando condução de calor, irradiação e convecção, tá bem? A tarefa eu vou postar lá hoje e vai ficar por uma semana para vocês fazerem isso, tá? Na próxima aula é uma aula síncrona e aí a gente consegue esclarecer qualquer dúvida que ficar a respeito desses exercícios aí. Tá bem, pessoal? Tenham um bom dia e até a próxima.